Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Vamos lá para o nosso estudo do Evangelhos mais uma vez. Estamos hoje vendo a parte, para quem tem a sequência ali dos estudos, nós estamos na parte de jejum. Os teus discípulos não jejuam. Lucas 5. Vamos pegar Lucas 5, 27, só para pegar o contexto aqui. Esse texto, essa história aqui que nós vamos ler, não é uma história, é um acontecimento ali na vida de Jesus, em que os fariseus vão questionar o fato que ele não jejua. Ela aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou acompanhar principalmente por Lucas, porque está um pouquinho mais detalhado. A gente vai mencionar um pouco também os outros evangelhos, mas vamos começar com Lucas 5. E antes de fazer a leitura, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, glorificamos o Teu nome, Deus, por essa manhã que o Senhor nos deu e pelos irmãos presentes, pelo estudo da Tua Palavra, pela leitura que já foi feita, lembrando-nos de que o Senhor é a âncora da nossa salvação, é aquilo que dá estabilidade para a nossa vida, e queremos sempre confiar nisso, na palavra do Senhor, na presença do Senhor na nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa segurança, e não em nós mesmos, não em nosso próprio coração, não em nossa própria capacidade de obedecer ao Senhor, mas queremos confiar nessa âncora que é a palavra de Deus, a presença de Cristo em nós. E pedimos a bênção para o estudo agora do Evangelho de Lucas, meditando sobre o jejum, sobre a obediência ao Senhor, obediência verdadeira de coração e não pela forma. Nós queremos aprender a viver de uma maneira agradável ao Senhor a cada dia. Que o Senhor possa nos instruir por meio da Tua Palavra nesse sentido essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Lucas capítulo 5, eu vou ler do versículo 27 em diante, só para pegar o contexto. O 27 já foi estudado, acho que umas 2 semanas atrás. É quando Jesus chama Levi, né? Depois disso viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então o irmão João Júnior já falou sobre isso, sobre o chamado de Levi, que na verdade é Mateus, né? Outro nome para Mateus na Bíblia é Levi. Ele era um publicano, cobrador de impostos, foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E aí Levi vai e faz um banquete, ele se alegra com Jesus, ele faz um banquete para receber Jesus. E uma multidão de publicanos e outros foram lá participar desse banquete, né? Versículo 30, os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então, aquela associação com gente que era considerada imunda pelos fariseus, né? Os publicanos e outros pecadores. Então, eles questionam por que Jesus e os discípulos comiam com eles. E Jesus fala que eu como com eles porque eu sou um médico, eles são doentes, são pecadores, precisam de médico, os justos não precisam de médico, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam, não? Então eles precisam de mim. Então isso tudo aí já foi estudado. Nós temos em seguida, versículo 33 em diante. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então, você tem aqui uma outra acusação. Primeiro, eles acusaram Jesus e os discípulos de comerem com pecadores. Como Jesus deu uma resposta forte para eles, né? Eu vim para salvá-los. Eles não tinham como argumentar contra Jesus, eles vieram com uma outra acusação. Então, tá bom, o senhor come com eles,
Mas, pensando bem, por que o Senhor sempre está comendo, né? Por que os discípulos estão sempre comendo? Não era para vocês jejuarem? Eles notaram que eles não estavam jejuando. Eles estão mal intencionados, né? Porque eles foram para o banquete também, né? Os fariseus também estavam ali no banquete. Então, só que provavelmente não assentados à mesa com publicanos. Os fariseus não fariam isso, né? Eles estavam observando. Não sei se eles comeram ali, né? Mas eles estavam ali, presentes, né? Estavam como acusadores ali contra Jesus e os seus discípulos, procurando um argumento ou outro, né? Se tem resposta para esse, vão procurar outro. O importante é derrubar Jesus, o importante é derrubar o seu ministério. Então esse aí era o grande motivo das visitas dos fariseus às pregações de Jesus, vamos dizer assim, né? Eles não estavam tão interessados em aprender com Jesus, eles estavam interessados em encontrar alguma coisa para falar contra Jesus a partir daquilo que Jesus ensinava ou fazia. Então, em Lucas 5,33, você tem aí os fariseus reclamando que os discípulos de Jesus não jejuavam, apesar de que os próprios fariseus jejuavam, né? E eles mencionam os discípulos de João. Por que eles falam de João? Que João? João Batista, né? Que não é o João evangelista, que ele está falando de João Batista. Então, eles perguntam por que os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam. Por que eles estão invocando aqui a pessoa de João? João era muito respeitado já há alguns anos pelos judeus. Embora os fariseus talvez tivessem seus problemas com João, eles tinham problemas maiores ainda com Jesus. Então, se eles podem usar João para jogar as pessoas contra Jesus, eles vão fazer isso, ainda que eles mesmos não sejam do grupo de João Batista. Não é que os fariseus estavam seguindo a doutrina de João Batista, mas eles perceberam uma boa ocasião de jogar um grupo contra o outro. Vocês não estão fazendo aquilo que os discípulos de João Batista fazem, que é jejuar. Você nunca viu seus discípulos jejuando? Por que isso, né? Aqui em Lucas são os fariseus que estão falando isso. É curioso que, se você comparar essa mesma história aqui com o jeito que ela está escrita em Mateus 9,14, você pode deixar a Bíblia marcada aí em Lucas 5 e dá uma olhada em Mateus 9,14, tem a mesma história, só que contada pelo Mateus. Olha só como é que ele conta. Mateus 9, versículo 14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Veja que aqui a acusação parte dos discípulos de João. Em Lucas, são os fariseus que estão acusando Jesus e falando: olha, os discípulos de João jejuam, os seus não. Aqui em Mateus, são os discípulos de João falando: nós jejuamos, e os fariseus também. Então você vê que os dois estavam juntos aqui nesse momento. Os discípulos de João tinham sido arrebanhados pelos fariseus numa certa conspiração contra Jesus, sendo que o ministério de Jesus começa com o batismo de João Batista, né? Jesus foi batizado por João Batista. O que Jesus fez logo depois de ser batizado? Como? Retirou-se para o deserto. E para que ele foi para o deserto? Jejuou 40 dias e foi tentado pelo diabo. Então, jejum, né? Jesus podia chegar nessa hora e falar: quem são vocês para me acusar? Eu jejuei 40 dias, né? Quantos dias você jejuou, né? Jesus podia ter falado isso, encerrava a conversa ali. Mas Jesus não estava interessado em ficar se defendendo perante fariseus e ficar contando vantagem. Não estava preocupado com isso. Mas o fato é, tem uma coisa meio estranha aqui, porque João Batista batiza Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista estão vendo isso, e
Algum tempo depois, Jesus está ali pregando e os próprios discípulos de João Batista já se voltaram contra Jesus. Os fariseus, com a sua língua venenosa, né, conseguiram contaminar, aparentemente foram eles que contaminaram os discípulos de João Batista. Não acho que tenha sido o contrário, os discípulos de João Batista foram procurar fariseus para falar mal de Jesus, apesar de a Bíblia não dá esses detalhes, mas a gente pode imaginar que foram os fariseus que contaminaram os discípulos de João e foram os dois grupos falar contra Jesus, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, se eu não me engano. Ali no contexto de ressurreição, né? Tinha gente que não acreditava na ressurreição e Paulo fala, olha, cuidado com uma conversa desses, né? Eles podem te arrastar. Então, nós também temos uma doutrina boa, bíblica na igreja, mas se você fica dando muito ouvidos a outras doutrinas, você pode ficar confuso. Se você passa a semana ouvindo uma doutrina diferente daquela que você ouve na igreja, chega no domingo só, você tem ali a doutrina que nós consideramos mais bíblica. Você pode ficar confuso, porque são 5 ou 6 dias ouvindo errado e um dia ouvindo certo. Você vai ficar confuso. Então, não é que você nunca pode estudar opiniões de outros, você pode e deve, mas, como disse um pastor uma vez, para cada página de falsa doutrina que você estudar, você tem que estudar 10 páginas de boa doutrina para você, 10 páginas da Bíblia, vamos dizer assim. Ele falou isso, né? Para cada página de heresia que você estudar, você tem que estudar 10 páginas da Bíblia para equilibrar, né? Para você saber manter uma análise crítica saudável daquilo que está sendo ensinado errado, né? Então, se você não tem esse tempo de fazer isso, então só tenha um pouco de tempo. Então, um pouco de tempo fica na Bíblia, né? Não vai ficar dando ouvidos a outras doutrinas. Passa a semana lendo a Bíblia. Não precisa assistir Rádio Batista, nem de outra denominação. Não, veja a Bíblia então. Tá? Agora, aqui você tem o caso dos fariseus. Marcos também menciona, não precisa abrir lá não, mas eu vou rapidamente só mostrar que eram os dois juntos, né? Marcos capítulo 2, versículo 18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Então os dois jejuavam. De fato, a acusação era verdadeira. Os discípulos de Jesus não jejuavam, e os discípulos de João Batista jejuavam, e dos fariseus jejuavam. Então eles tinham algo em comum. Nós temos um ponto de comunhão aqui entre os discípulos de João Batista e os fariseus. Ambos tinham uma prática de jejum. Parece que os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, tradição deles. A Bíblia não manda, no Velho Testamento, a lei não mandava jejuar 2 vezes por semana. Existiam alguns momentos que houve convocação de jejum no Velho Testamento, mas na regra, assim, na lei geral, né, aquilo que eles deviam praticar todo ano, tinha um dia de jejum que era o dia do Yom Kippur, né, o dia da expiação, onde eles tinham que, de fato, jejuar, ali, separar aquele dia que era um momento de reflexão, de afligir a sua alma. A gente já vai entrar nesses detalhes daqui a pouco. Mas eles tinham a sua tradição, além da palavra de Deus, né, além das escrituras, eles tinham a tradição rabínica, né, a tradição farisaica, que ensinava que eles tinham que jejuar 2 vezes por semana, pelo menos, né? Então eles faziam isso. E os discípulos de João Batista também tinham a sua própria tradição e eles jejuavam, mas os de Jesus não. Tá. Então a fama de Jesus começou a ficar negativa entre os discípulos de João Batista, né? E essa crítica não era só aos discípulos, eles não estavam só criticando os discípulos. Isso aqui nós estamos no capítulo 5 de Lucas, né? É com essa história. Agora, se você for 2 capítulos para frente no livro de Lucas, Lucas 7, versículo 34, você vê que a crítica naquele momento foi contra os discípulos, mas não foi só contra os discípulos, porque Jesus
fala para os mesmos fariseus, para os fariseus, para os judeus. Ele diz mais para frente, Lucas 7,34, ele fala: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Você vê que ele está lembrando desse evento. É um pouco mais para frente, 2 capítulos para frente, ele está lembrando o que aconteceu. Vocês estão me chamando de glutão e de beberrão e de amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele comeu num banquete. Comeu, não sei o que serviram no banquete, mas ele comeu bem e ele bebeu vinho. Então ele estava chamando de beberrão, de comilão e de amigos de publicanos e pecadores. Tá? Então essa é a fama que construíram não só em cima dos discípulos, mas em cima de Jesus. Jesus não tinha problemas em se alegrar em um banquete. Ele estava ali com os seus seguidores, com os seus discípulos, gente que queria aprender a palavra de Deus, estava comendo com eles. Comer é um ato de comunhão também, né? É um ato de amizade. Você não se senta à mesa com alguém se você não está interessado em alguma espécie de comunhão com eles. Se você tem duas partes que estão brigadas, elas se sentem numa mesa, é para um acordo, né? Ou se você está entre amigos, você se senta numa mesa, é para aproveitar a amizade, para conversar, né? Você não se senta na mesa com alguém para ficar brigando, né? Eu vou comer aqui e vou ficar brigando durante a comida. Então, a refeição é um ato de associação, de comunhão, de amizade, de acordo, né? De busca de acordo, pelo menos, né? Então você está aí nesse momento. Jesus está dizendo: não, sim, eu vim aqui para ajudar vocês, né? Tenho prazer em ajudar vocês. Os fariseus, como eu falei, que jejuavam aí toda semana, alguns dias, né? Eles gostavam de fazer isso publicamente, mostrar para as pessoas, publicar aquilo que eles faziam, assim como as suas orações. Em Mateus 6, ele deixa bem claro a forma como os fariseus gostavam de fazer as suas práticas religiosas, que era visivelmente, né, de maneira pública, para que os outros soubessem que eles estão jejuando. Assim, como é que eles sabiam que os discípulos nunca jejuavam? De fato, eles nunca jejuavam, não estavam jejuando. Mas como é que eles sabiam disso? Eles estavam sempre espiando os discípulos de Jesus? Né? Como é que eles sabem que os discípulos de repente não estavam jejuando ali em oculto nas suas casas, né? Porque eles não faziam assim. Eles faziam questão de, quando eles jejuavam, de mostrar para todo mundo que eles estavam em jejum, né? Mateus 6, versículo 1 em diante: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Está falando da esmola primeiro, depois no versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas ele, pois, ensina que você deve orar em oculto, no seu quarto, né? E o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar em secreto. Depois ele fala no versículo 17 sobre o jejum. Tu, porém, ou o 16 antes, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quer dizer, a pessoa não está vendo se está comendo ou não, né? Mas você faz uma cara de caído, né? Faz uma cara de fome, e a pessoa vai perguntar: o que é? Você está sentindo mal? Ah, não, é que eu estou em jejum já faz 2 dias. Pronto, chegou no ponto que você queria. Então você faz uma expressão, um semblante de sofrimento, para que chame a atenção das pessoas, para que você possa dizer: estou em jejum, né? Tá bom. Ou então, coisas semelhantes a essa. Qualquer coisa que você se abstenha durante algum tempo, né? As pessoas vão e perguntam para você, e você fala, né? Tem prazer em dizer que você está
ali em abstinência. Bom, assim eram os fariseus, e eles notaram que os discípulos estão sempre sorrindo, né? Estão sempre felizes ao lado de Jesus. Esses caras aí não estão jejuando, né? Não é possível, né? Então eles foram lá falar contra os discípulos. A participação então no banquete era a prova de que eles não estavam em jejum naquele momento, pelo menos, né? Todo mundo ali, Jesus e os discípulos comendo, pelo menos ali eles sabiam que não estavam em jejum. Eles reclamavam então que Jesus comia com pecadores e que não faziam jejum. Jesus podia falar então, bom, isso aqui eu já falei, que ele podia ter falado que ele jejuou 40 dias, mas ele não se preocupou com isso. E nós temos algumas lições paralelas a respeito desse texto, que eu já mencionei. Jesus não tinha problema em se divertir comendo, bebendo e conversando. Tem a ideia de que Jesus estava sempre carrancudo, sempre dando bronca e sempre repreendendo os outros. Não é verdade. Jesus está alegre com Mateus, que acabou de responder o seu chamado para ser discípulo, né? Ele está ali alegre com ele e os seus amigos publicanos, né? Num banquete. E é claro que ele deve ter aproveitado esse banquete para ensinar a palavra de Deus, mas ele não está sempre ali dando bronca em todo mundo. Os fariseus sim, né? Os fariseus sempre estavam querendo atrapalhar, então ele costumava dar uma bronca nos fariseus. Para os discípulos, volta e meia dava uma bronca, né? Tem que dar um puxão de orelha. Mas aí, muitas vezes ele tem momentos de alegria, né? Bodas de Caná e outros momentos em que são festas, ele está participando da festa, está alegre ali. O jejum traz naturalmente então um abatimento físico que deve ser disfarçado perante os outros, né? Segundo nós acabamos de ler em Mateus. Você está abatido, vamos dizer que você decidiu fazer um jejum, você vai ficar abatido, porque fisicamente ele te abate. Só que Jesus ensinou, olha, disfarce esse abatimento, né? Não fique procurando mostrar para os outros que você está abatido, para os outros perguntarem se está em jejum. Você tem que disfarçar, no mínimo, esse abatimento físico que você está tendo. O que era esse jejum? Eu já falei de jejum em outras ocasiões, em particular no dia que nós estudamos a tentação de Cristo no deserto, nós falamos sobre jejum. Eu vou repetir um pouquinho só para lembrar. Então, o que é o jejum na cultura judaica, né? O jejum estava ligado com afligir a sua alma e o seu corpo, privando-se de necessidades e prazeres para buscar a Deus somente, né? Você estava se humilhando diante dele e servindo ele. Então, ele geralmente tem a ideia de você separar o tempo para orações intensas com Deus. Eu não vou encher meu estômago de comida, vou ficar com sono, né? Depois de comer, né? Não, você esquece essas coisas. Você quer se dedicar a uma oração intensa, um período de intensa oração ao Senhor e se concentrar somente nisso. E também, seja porque você está numa situação desesperada, ou porque você, seja lá o que for, simplesmente você quer mais comunhão com Deus, ou então também momentos de quebrantamento, de arrependimento. Eles faziam 3 coisas quando eles tinham que demonstrar arrependimento: a sua humilhação perante Deus, buscando o favor de Deus. Eles jejuavam, eles rasgavam as suas vestes, eles jogavam cinzas na cabeça. Costume judaico das Escrituras, do Velho Testamento, você vai ver isso em várias ocasiões. Os reis de Israel, os servos do Senhor, às vezes rasgando suas vestes, jogando cinzas na cabeça e jejuando, buscando o quê? Mostrar para Deus: estou arrependido e estou me humilhando perante o Senhor, eu humildemente me coloco diante do Senhor e suplico o teu favor. O jejum é uma das maneiras de você mostrar isso, né? E mostrava para as pessoas à volta também. Na nossa cultura, você dificilmente vai ver um crente rasgando as suas roupas, né? Eu nunca vi na igreja alguém: estou humilhado, vou rasgar, rasga e joga cinza na cabeça. Jejum, às vezes, ainda as pessoas praticam, mas isso não. Até porque nunca foi um mandamento. Você não tem nos mandamentos de Deus essa ordem de rasgar roupas e jogar cinzas na cabeça. Era um costume da época. Pode se jejuar também por uma causa qualquer. Sim, Por exemplo, nesse momento que o mundo está passando, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia lá. Você pode jejuar. Jejuar em relação
invocando ao Senhor proteção sobre os filhos dele na Ucrânia, por exemplo. Sim, você pode dispor do seu coração de jejuar e orar por eles. Então tem basicamente essas duas coisas, né? Ou uma súplica intensa em favor de alguma causa, ou uma demonstração de humilhação perante Deus para arrependimento. Na Bíblia você vai encontrar esses dois motivos aí. Mas é voluntário, né? Você não tem a lei assim te dizer, nem a lei do Velho Testamento dizia, a não ser no dia do Yom Kippur. Veja lá o Levítico 16, 29. Levítico 16 é o dia que eles tinham que jejuar, se humilhar perante Deus, né? Levítico 16, 29. Isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Não tem uma data no ano onde era obrigatório você afligir as suas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Aqui não menciona a palavra jejum. Aqui só fala afligireis as vossas almas. Os judeus sempre nesse dia, eles para afligir a alma, eles não comem, né? Não lembro se eles bebem água ou não, mas comer eu sei que não comem, porque esse ato de afligir as suas almas, então eles não comem também. Então é uma das... Levítico 16, versículo 29. Esse é um dia de preparação para a próxima festa, que seria a festa dos tabernáculos. Então eles têm, antes da festa dos tabernáculos, que é uma festa de alegria, eles têm uma festa de contrição, de afligir a alma, de pedir perdão, de suplicar o favor a Deus, né? Então, mas minha consciência não me acusa de nada, eu já pedi perdão ontem, por que hoje eu tenho que fazer isso de novo? Porque na lei as coisas têm datas marcadas, né? Hoje em dia você não tem uma data no calendário da igreja em que você é obrigado a fazer jejum, afligir sua alma e se arrepender publicamente diante de Deus e dos homens. Não existe essa data no Novo Testamento. Em Israel, no Velho Testamento, as coisas têm datas para acontecer. Tem a data para ficar alegre e tem a data para ficar aflito, aflito nesse sentido, né, de humilhar-se perante Deus e se submeter à sua vontade por meio de jejuns e outras práticas, né? Então, as coisas na época da lei, elas são diferentes do que hoje. O que acontece? Este jejum forçado e com calendário marcado, então eu tenho que jejuar na tradição farisaica 2 vezes por semana, então acaba ficando meio mecânico, né? Hoje é terça, não lembro que dia que eles jejuavam, mas vamos dizer que seja terça e quinta. Hoje é terça, tem que jejuar. Hoje é quinta, eu tenho que jejuar. Então a coisa acaba virando um método e uma mecânica, né? Fica mecânico. É um que a gente chama de ascetismo, né? Você vai abrir mão de certas coisas, listas e saudáveis em princípio, mas porque na sua tradição você vai fazer isso, né? Esse ascetismo, então, ele pode tornar-se uma maneira artificial de você quebrar o seu eu para fazer a vontade de Deus, mas que acaba gerando orgulho, né? O que é quebrar o eu? Eu quero fazer minhas coisas, né? Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer aquilo que me dá prazer. Eu devo quebrar o eu e fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, né? No céu como na terra. Então eu preciso quebrar minhas vontades, né? Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, como que eu vou quebrar minha vontade? Eu vou marcar na semana 2 jejuns. Só que isso é uma maneira artificial de você quebrar a sua vontade de uma forma que não está prescrita na Bíblia. A Bíblia não manda você fazer isso. Decisão sua, você pode fazer isso. Só que isso pode se tornar uma maneira artificial de você quebrar o seu eu, que a Bíblia não recomenda. Ela não fala isso. Muito pelo contrário, isso pode gerar um orgulho e pode te dar uma impressão de que você é muito espiritual quando você não é. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre isso claramente em Colossenses 2, versículos 20 e 21. Oi. Mas naquela época do Velho Testamento foi Deus que mandou. Sim. Era uma outra... No Velho Testamento as coisas todas têm imagens, né? Imagens e símbolos, que são sombras das coisas que viriam.
Tudo no Velho Testamento é metódico, formal, aparente, didático, simbólico, para ensinar alguma coisa. Você poderia comparar com a fase da criança, que a gente falou que é cumpridão, está arrependido, você vai pedir perdão, senão você vai de castigo. E ela pede sem estar com vontade, mas ela aprende a se quebrar. Essa é uma ótima comparação. Porque a lei não serviu de aio ou de tutor até chegar à graça. Paulo fala isso em Gálatas. A lei foi dada aos homens como um tutor para a criança, para ensinar a criança como se comportar, até chegar à época da graça. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. Paulo fala isso. Então, isso é uma ótima comparação. Você pega uma criança, você é o tutor da criança, o pai, a mãe da criança, e sempre que a criança faz uma coisa errada, você vai lá e fala, pede desculpa para o seu irmão, né? E você vai ensinando essas coisas. Ela não quer fazer isso, ela não faz de boa vontade, de coração, mas ela faz obrigada pela lei. Mas é um momento, né? Isso não é maturidade cristã, isso não é maturidade espiritual, isso é infância, né? Você está ensinando costumes para isso entrar na mente dela, mas quando ela atinge a maturidade, espera-se que você não precise ficar ensinando ela por meio de uma regra que ela precisa fazer as coisas. Na nossa linguagem cristã, hoje você diria, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você ouve o Espírito Santo e você é guiado pelo Espírito, ele vai te dizer o que fazer, né? Essa é a maturidade espiritual que você espera que a igreja tenha. E Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Percebeu? Eu nunca como carne na sexta-feira santa. Grande coisa. Paulo está falando isso aí, te dá um orgulho da carne, né? Eu nunca como carne de porco. Paulo diz que se você dando graças, você santifica aquilo que você comeu. João diz que Jesus falou que não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas é o que sai, e com isso ele considerou puros todos os alimentos, João fala. João diz, Jesus considerou puros todos os alimentos. Por quê? Porque não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas é o que sai. E aí vem Paulo e fala aqui, olha, vocês ficam aí com essas coisas, não encoste nisso, não pode tocar num cadáver, você vai ficar impuro. Não pode comer isso aqui, não prove, porque você vai ficar impuro. Não manuseie. Isso aí, parece muito santa essa pessoa, olha como ela se refreia de tudo e de todos. Só que você deve se refrear daquilo que a Bíblia no Novo Testamento fala para você não fazer. A prostituição, a impureza, um monte de outras coisas, listas e listas de pecados que tem no Novo Testamento, mas que não inclui em nenhum momento, não coma isto, não toque naquilo, essas coisas não tem. Então, estas coisas você não vai proibir, porque o Novo Testamento liberou. Só que Paulo está dizendo, mas vocês continuam com esses rudimentos que vêm lá do Velho Testamento, que eram sombras das coisas que nós temos hoje. Parece muito santa essa pessoa, porque ela se controla no corpo, mas isso aí, ela só dá satisfação para a carne. Não tem valor nenhum, segundo Paulo. Essas não são de valor algum, esse ascetismo, né? Abstinência aí de coisas que o Novo Testamento não te proíbe. A verdadeira aflição de espírito é confessar os pecados, é humilhar-se em secreto diante de Deus, em jejum ou não. Se você quiser fazer o jejum, pode, mas coração, em secreto, não público. As coisas na lei são públicas para ensinar, uma didática, um símbolo visível. Sua vida, em particular hoje como cristão, é você e Deus no seu quarto que você faz essas coisas, não para aparecer para os homens, mas em secreto, e servir a Deus de coração. Este é o afligir de espírito do Novo Testamento.
quebrar o seu eu diariamente e tomar a sua cruz. É de coração. Não literalmente eu pegar uma cruz e vou caminhar até a Aparecida, né? Isso é o que se fazia no Velho Testamento, coisas, não isso, né, mas coisas parecidas com isso. Eu tenho que fazer algo visível para os homens verem que eu estou contrito. Olha, você tem que pedir perdão para algum irmão, peça. Você tem que pedir perdão para a igreja, peça. Pecados públicos contra a igreja você confessa publicamente. Mas os seus pecados contra Deus, você confessa Deus ali, em secreto, né? Então ele está vendo isso e ele vai te perdoar em secreto. Você não precisa caminhar carregando a sua cruz para a Aparecida. Oi? No Rio de Janeiro, o pessoal costuma subir a escadaria da Igreja da Penha, né? De joelho, né? Ah, é? Não. Mês de outubro. Ah, é? Subir de joelho, se bobear, ainda carrega uma cruz nas costas. Tipo isso, né? Essas coisas. Você está. É como você fazer o jejum, rasgar as vestes e jogar cinza na cabeça. Estão mostrando para todo mundo como eu sou espiritual. Não é? Oi. Teve uma evolução nos anos passados. Aí eu vi uma pessoa carregando uma cruz. Mas tinha rodinha. Ah, uma cruz com rodinha. Foi inteligente, né? O sacrifício. Sacrifício moderno. O sacrifício moderno. Essa é nova. Eu carregar uma cruz para Aparecida com rodinhas. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas já deu uma aliviada, né? Já deu uma aliviada. Versículo 34, voltando ali no texto, né? Nosso tempo está avançado. Lucas 5:34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas? A resposta de Jesus, né? Eles perguntam: por que vocês não jejuam? E Jesus responde: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, Jesus não perde tempo falando: eu jejuo sim. Não, preocupado com isso, o que eles vão pensar de mim, né? Primeira coisa, que alguém faz um monte de acusação tola contra você, não fique preocupado em ficar respondendo, tá? E se defendendo e se justificando perante os homens. Não perca tempo com isso. Por quê? Você faz isso, ele vai pensar em outra coisa para te acusar. E você responde a outra, ele vai pensar em outra coisa para te acusar. O acusador quer acusar, ele quer te derrubar, ele não quer ouvir a tua explicação. Ele quer te derrubar. Então não fique perdendo tempo em respondendo a acusações, tá? Deixa isso com Deus. Mas então Jesus dá uma resposta para dar um ensino. Ele não está pensando em se justificar. Ele vai dar um ensino para quem está ouvindo. O ensino é o seguinte: os filhos das bodas podem jejuar enquanto o esposo está com eles? Esse aqui é um texto interessante. Lembra que os discípulos de João Batista estavam ali acusando junto, né? Por que ele fala de bodas aqui? Quem são os filhos das bodas? De que bodas que ele está falando? Quem é o esposo? O esposo é Jesus, né? As bodas, os filhos das bodas, os convidados para o casamento, né? São os discípulos, por isso que eles não jejuam, porque o noivo está aqui. Como é que eles entenderiam isso? Eles entenderiam, porque eles são discípulos de João Batista. João 3,29, só para recordar, João 3, não precisa abrir lá não. João 3,29 diz assim, aqui é João Batista falando a respeito de Jesus. Aquele que tem a esposa é o esposo. João Batista falando sobre Jesus. Jesus é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que sou eu, João Batista, sou amigo de Jesus, né? Que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Olha só, João Batista falou: estou muito alegre que o esposo está aqui. Aí Jesus vai para os discípulos dele e fala: eu sou o esposo, não sou? Por que você acha que eles iriam estar jejuando enquanto o esposo, o noivo, está aqui? É uma festa isso aqui. O noivo está aqui. Os judeus, sim, eles tinham esses jejuns todos, mas quando tinha um casamento, aquela festa de 7 dias do casamento, aquele super banquete, eles não jejuavam.
Você foi convidado para um casamento, você não vai lá chegar no casamento, na festa e falar: ah, não estou comendo porque estou em jejum. Isso seria uma falta de respeito, né? A hora do casamento é para se alegrar. Então eles interrompiam seus jejuns até os fariseus e iam participar do banquete. Jesus está falando: isso aqui é um banquete, o noivo está aqui, eles estão felizes com o noivo, então eles não vão jejuar. E vocês não têm nada com isso, né? Então essa é a resposta de Jesus. E aí então ele diz: mas dias virão em que o esposo lhe será tirado. Então ele já entra com uma profecia. Eu serei morto. Não vou dizer assim, eu poderia dizer eu serei assassinado, mas como foi um julgamento ali com o juiz e tudo mais, ele foi condenado, eu acho que não se aplica talvez o termo assassinado, mas ele foi morto injustamente, foi condenado injustamente, né? Então, mas eu serei morto. Então já está profetizando, né? Ele será morto. E aí eles vão jejuar. Os discípulos, então, nós sabemos que jejuaram depois que Jesus foi morto. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Ele termina com duas parábolas. Eu vou tentar rapidamente explicar essas duas parábolas. Não são parábolas muito fáceis de se entender, porque ele não deu a explicação, mas são importantíssimas. A parábola do remendo e a parábola do vinho. Primeiro vamos entender a parábola do jeito que ela é colocada, depois vamos pensar na interpretação. A do remendo é o seguinte: você tem uma calça com problema, você vai colocar um remendo ali novo numa calça velha. Só que a calça velha já foi lavada, o remendo novo não foi. Então, quando você lavar a calça a primeira vez, o que vai acontecer? Vai encolher o remendo novo, a velha não vai encolher, né? Vai encolher o novo e vai rasgar. Então vai ficar um estrago ali na sua calça. Então não dá certo você colocar um remendo novo numa calça velha. Então isso é a primeira coisa. Não explicou o que acontece, mas é isso que ele diz. Não explicou a interpretação dessa parábola, mas ele diz: olha, entendam o que eu estou falando. Não dá para colocar um remendo novo numa calça velha. Depois ele vem: você não vai colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre era um recipiente feito de couro de animal. Você coloca um vinho novo ali, o fruto da videira, nesse couro, o vinho vai fermentar e esse odre vai se alargar, né? Ele vai se dilatar. Se você colocar, aí já é o contrário, você coloca um vinho novo num odre velho, esse couro já não dilata mais, porque já dilatou o que tinha que dilatar. Você colocou o vinho novo no odre velho, ele vai se expandir, o vinho vai espumar e o odre não consegue mais se dilatar, ele vai arrebentar. Tá, então duas coisas: não coloque remendo novo na calça velha, nem vinho novo no odre velho. O vinho novo vai no odre novo. Aí o odre novo consegue se dilatar, o couro ainda novo ele consegue se dilatar, não vai ter problema. O que significa isso? O que significa, provavelmente, como não foi dito, eu vou dizer provavelmente, né? Existe discussão a respeito disso, mas eu creio que essa é a melhor interpretação. Jesus está falando: eu não vim remendar o ensino de vocês, não. Eu vim trazer uma coisa nova. O meu ensino é um ensino novo, não é o ensino dos fariseus. Eu não vim aqui para pegar o ensino dos fariseus e dar uma remendada aqui. Isso não dá certo. Não dá certo. Se eu fizer isso, vai estragar aquilo que eu estou tentando montar. Então, eu vim trazer uma doutrina nova, uma interpretação nova da lei que vocês não conhecem e dar revelações novas para começar uma nova aliança, uma nova dispensação, que alguns vão usar esse termo, né? Então, eu vou inaugurar a nova aliança do meu sangue, é uma coisa nova. Não é isso que vocês estão fazendo aí. Vocês estão aí apegados às formas da lei e da sua
tradição oral, o seu Talmud aí, que é o livro da tradição, acho que não estava escrito Talmud ainda na época, mas eles tinham uma tradição oral, eles seguiam com esses regimes aí de jejuns, né? Então eu não vim remendar isso não, eu vim aqui inaugurar uma coisa nova. E essa coisa nova, a nova aliança, se eu colocar ela em odres velhos, na forma da lei, vai arrebentar. Então esquece isso e vai começar uma nova aliança no meu sangue. A velha aliança, ela era temporária até aqui, ela dura até a cruz. A velha aliança entregue por Deus para Moisés no Sinai, ela tem um período de validade e ela vai até a cruz. Depois da cruz começa uma nova aliança, e isso é muito claro em João capítulo 1, versículo 17. Ah, mas a lei é estatuto perpétuo, está escrito na lei. Sim, está escrito na lei, estatuto perpétuo para os judeus, mas ela não é a regra de Deus para a salvação e santificação do seu povo por toda a eternidade. Não é, porque está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então existe algo que foi dado por Moisés, e existe a graça e a verdade que veio por Jesus Cristo. Então nós costumamos dizer que existe uma dispensação da lei que vai do Sinai até a cruz, e Cristo traz então uma dispensação da graça que vem a partir de então, a partir dele. Ah, não existe graça no Velho Testamento? Existe. Não existe lei no Novo Testamento? Existe a lei de Cristo, mas este período de como que a coisa é governada, ela é governada pela lei de Moisés no Velho Testamento, e ela é governada pela graça de Deus e o Espírito Santo em nós no Novo Testamento. Então a coisa é diferente, não dá para você fugir dessa diferença. Não estamos debaixo da lei. Romanos 6,4. Eu vou ler uma série de versículos agora bem rapidamente por causa do tempo. Então, Romanos 6,4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. É o 6,4. E o 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não dá para ser mais claro que isso. Não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Então existe um período chamado lei, dispensação da lei, que acabou. Existe um período chamado dispensação da graça, que começou. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Existe um novo testamento. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando dos 10 mandamentos da lei de Moisés, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que não é transitório? Versículo 11, porque se o que era transitório é que passa, é passageiro, a lei foi passageira, uma época, um período, era transitório, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece é o ministério do Espírito, a dispensação da graça. Então a lei claramente começa no Sinai e termina na cruz. Gálatas 3,16 também fala. Eu tenho que ficar repetindo isso porque tem muitas igrejas na televisão e por aí que ensinam que nós temos que guardar a lei de Moisés ainda. Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Versículo 19, logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Quem é a posteridade? A descendência, que é Cristo. A lei foi dada até que viesse Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, que foi Moisés. Versículo 23, mas antes que a fé viesse, estavam os guardados debaixo da lei. Isso que a Lucy falou, é o seu tutor, você é uma criança, você precisa da lei, e encerrados
para aquela fé que se havia de manifestar, que é essa que nós temos hoje. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, que é a lei. Você não está debaixo desse tutor. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, essa é a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A lei vai até a cruz. Cristo cumpre a lei. Cristo é o fim da lei. Então, não deixe ninguém colocar você debaixo de um jugo de lei, mais uma vez, porque nós fomos libertos da lei. Não quer dizer que você vai andar como quer. Você tem a lei de Cristo para seguir, mas a sua espiritualidade vem do Espírito Santo que está dentro de você. E você não precisa ficar observando esses mandamentos, principalmente cerimoniais, que tem no Velho Testamento, que não são repetidos no Novo Testamento. A lei não recompensa quem guardar parte dela. Ela amaldiçoa quem quebrar qualquer mandamento. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Se quebrou um, você está maldito. Esse aí é o papel da lei. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para condenar a todos, para que todos soubessem que precisam de um Salvador. Esse é o papel da lei. Ela é legislar um país para que haja restrição da maldade humana, para que haja convivência, né? Você tem a lei, você tem que aplicar a lei e as penas. Mas em termos da sua relação com Deus e a eternidade, a lei não foi dada para te salvar. É a graça e a fé que foram dados para salvar. A lei serve para condenar a todos. Lucas 5:39, para terminar, é o versículo final do nosso texto de hoje, Lucas 5:39. Ele termina a parábola falando: ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Peraí, ele diz: eu vou colocar o vinho novo no odre novo. Só que as pessoas preferem o vinho velho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a doutrina dele não é aceita pelo povo, porque o povo prefere as tradições antigas. Os fariseus preferiram o vinho velho. O povo preferiu ouvir os fariseus, porque era o vinho velho do qual eles gostavam mais. Só alguns que preferiram o vinho novo. Então é isso que Jesus está falando. As pessoas preferem as suas tradições, elas não aceitam esse novo ensino que eu estou colocando. E é por isso que ele foi morto também, porque ele de fato não estava em sintonia com o ensino da época. Ele estava trazendo algo diferente. Apesar de que ele cumpre sim, em obediência, toda a lei, interpretando ela do jeito certo, não do jeito dos fariseus, e não dando consideração para a tradição dos fariseus, que era sobre a lei, mas ele vai e ele coloca um fim em tudo isso na cruz. Depois que ele morre, começa uma nova dispensação. E os apóstolos nunca disseram que nós temos que guardar as datas, as dietas, as cerimônias da lei, e nem os sábados. Isso é muito claro nos textos de Paulo. Mas só para encerrar, irmã. Uma vez nós fomos levados aqui a fazer jejum de qualquer coisa, jejum de televisão, jejum de não sei o que, sem nenhum objetivo. E eu não achei objetivo. Sim, eu não concordo com esse tipo de campanha, vamos dizer assim. O jejum tem que ser voluntário. Voluntário e com um objetivo. Sim. Sempre alguém pode pensar num objetivo, né? Mas se a pessoa não está de acordo com aquele objetivo, com aquela prática naquele momento, não dá para eu obrigar a pessoa a fazer um jejum.
Sim. Então, Jesus deixou na Bíblia, só tem um caminho que nos leva para Deus, que é através de Jesus. Então, o jejum ele não é para Jesus. Para salvação, não. Não, e nem para santificação. Se ele é um jejum na carne, não santifica ninguém. Exatamente.